Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e hoje eu queria falar de algo que a gente muitas vezes não dá muito valor, mas principalmente porque estamos tão presos à vida que a gente vai se envolvendo com essa realidade e a gente acredita que só existe essa e a gente se perde porque esse automatismo que criamos por conta do condicionamento, né? Essa questão do condicionamento mesmo, que a gente fica no automático, e isso é cientificamente comprovado, até por Ivan Pavlov, né? Que ele é um fisiologista russo, ele até ganhou um prêmio Nobel da medicina, né? Por conta disso. E ele falou sobre esse condicionamento clássico. E ele estudava o condicionamento através dos animais, né? O cachorro, quando ia se alimentar, ele fazia com que o animal, quando se alimentasse, ele fazia um determinado barulho, por exemplo, uma campainha, naquela hora que o animal estava comendo, e o cérebro do animal associava o barulho da campainha com o momento de comer. Então ele criava salivação. Até o caminhar do rapaz que ia trazendo o alimento para os cachorros, só o fato deles perceberem que a pessoa estava vindo, aquele funcionário estava vindo, só a caminhada dele, eles já começavam a salivar. Então, assim, isso é muito físico, tá, gente? Isso é nosso cérebro que se condiciona através das coisas que nos acostumamos. Então, por exemplo, por que a gente come só naquele horário? Claro que muitas vezes você tem só um horário por conta do trabalho e tudo mais, então você só tem esse horário. E você se condiciona também a isso. Mas eu falo mais de, por exemplo, o habitual que você tem dentro de casa. Dormir sempre de um lado da cama, escovar sempre da mão que você mais usa, né, utiliza. E também como você pega uma colher, tudo que você faz, você já faz tão no automático que você está condicionado. E isso é esse condicionamento. Então, você sabia que esse condicionamento pode ser mudado também e você começar a trabalhar o seu cérebro para ele receber outras informações do jeito que você quer. Porque como a gente não tem muita consciência do que a gente escolheu por conta da nossa vida, e aí a gente criou, claro que se você tem um comportamento que você gosta, que dá muito certo, que você tem uma vida muito estável, um relacionamento bom, sua família é muito organizada, ótimo, isso é muito bom. Mas você pode trazer sempre mais para você. E isso também ajuda aos seus familiares. E isso é a questão de você se conhecer mais, entender como o seu cérebro funciona. E as grandes mídias, sabe, essa questão de que o ser humano, ele sabe disso, principalmente as hierarquias, pessoas que estão sempre no comando do poder, e eles sabem dessa consciência que nós nos condicionamos. E por isso que cria maneiras que a gente fique preso por exemplo, se você assiste muitas coisas que a mídia joga para você, principalmente assuntos negativos de coisas que estão acontecendo no mundo e que você não vai mudar, tá, gente? A gente tem que entender que, não, mas eu preciso saber, porque como é que eu vou saber, como é que eu vou agir? Gente, você não vai agir a nada. A guerra, você não vai mudar a guerra. Você só muda quando você não se conecta com ela. Porque se a gente for olhar o lado da guerra, você vai olhar para o lado negativo. Você vai olhar pelas mortes, pelas coisas ruins que estão acontecendo sobre isso. Você não vai olhar coisas boas sobre isso. E aí é que tá. A gente só melhora
uma situação se a gente não pensar sobre ela do que ela já é. Porque se ela já é daquele jeito, você pensar, ficar triste e você não mudar nada, você não vai mudar. Então você nem muda você, porque você vai ficar triste, você vai aumentar a questão da condição emocional negativa. E aí você vai você vai entrar no campo energético das mesmas energias que vêm dessas guerras, das pessoas que estão pensando, estão preocupadas que vai acontecer aqui. Então, tá todo mundo nessa agonia e não muda nada, gente. Se você ficar nessas condições, você não vai trazer nada de benefício para você. Então, o que eu quero falar aqui é justamente você trazer algo que vai te beneficiar, que é a questão da consciência de que se eu estou bem, eu vou trazer essa energia para o meu campo, vou mudar quem eu sou, porque minha consciência ela vai começar a focar no que é bom, porque se existe o condicionamento que você vai se habituando com isso e você traz para isso, como Aristóteles diz, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, se a gente repete algo negativo, a gente vai viver na negatividade. A gente não vai mudar a situação, nem as pessoas. E eu até falei isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, sobre o que eu precisava buscar para poder ajudar meu filho. E quando veio a mensagem que eu pedi, essa informação ao universo, a Deus, e veio essa informação de que se eu mudasse como eu penso sobre ele, né, sobre como meu filho estava vivendo, na situação que ele vivia, e isso eu tinha que mudar como eu pensava sobre isso, então estava dentro de mim, quando eu mudei como eu pensava, ele mudou, gente. E não foi muito demorado, não. Eu pedi justamente algo que mudaria rápido. E em 2 meses, tudo já estava muito bem organizado. E não foi algo tão simples assim, gente. Ele tem vários transtornos, né? Ele tem transtorno de TDAH, autismo, ele tem a questão da adicção, que ele se tornou adicto, ele também tem a síndrome do Hulk, quando a pessoa perde o controle, ela quer se machucar, e tem também borderline. Gente, só um desses já é bem difícil para uma pessoa, um jovem, compreender o que sentia. Então, imagine ainda ele ter todo essas questões de transtornos e ele não poder saber como agir. E aí, eu olhando isso, ele mesmo sendo tratado numa clínica, não mudava, gente, porque tudo é consciência. Se você trazer para sua consciência como você deve agir de determinada maneira, por exemplo, se você quer mudar algo que está trazendo algo ruim para você, na sua vida, no seu trabalho, o que for, você não pode pensar nele como você vê ele, e sim pensar como você quer que ele seja. Aí você muda isso dentro de você e você começa a trazer isso para você. Olha só, essa questão de entender a mente da gente e que o mundo está refletido através da nossa mente, isso é tão importante, gente. Quando as pessoas olham aqui tantas técnicas, tantas terapias que você pode fazer, mas todas as terapias que eu estava fazendo não estavam me ajudando tão rápido como mudar como eu pensava para mudar a situação do meu filho. E isso foi tão gratificante. Gente, é um presente você poder ajudar uma pessoa com um vício, com tanta dificuldade de poder lidar, e você sabendo que aquela criança, aquele jovem que se tornou agora um adulto, você sabe a consciência que ele tinha, que ele é uma criança, uma pessoa boa, um jovem bom, e que com certeza estava dentro dele, só que ele não sabia lidar com isso. E aí a gente começa a repetir o que a gente vê no outro, como se algo negativo e ele só fosse piorar, e a gente, em vez da gente imaginar ou criar ou acreditar, como Jesus disse,
Pede com fé, crendo que você já terá. Então agradece. Então, quando a gente entende essa conexão que Jesus faz sobre o pedir, o acreditar e o agradecer, gente, só três funções: pedir, acreditar e agradecer. Agora não adianta ficar pedindo todo dia não, tá? Essa questão de ficar pedindo, por exemplo, tem gente que ora todas as noites a Deus para algo mudar na vida dela, ou uma pessoa mudar na família, ou mudar o que ela pensa sobre algo, uma situação mesmo de saúde. O pedir é pedir uma vez. Eu peço algo no que eu quero e eu acredito que isso já aconteceu. O acreditar, gente, não é só jogar, tipo assim, eu sei que Deus pode, mas será que eu mereço? Sabe, a gente fica nessa consciência, será que eu mereço? Será que eu realmente estou fazendo certo? Ou eu preciso passar por isso? Essas dúvidas que vêm do nosso consciente, da nossa inconsciência também, a gente fica o tempo todo narrando. E essa narrativa te deixa cada vez mais preso no pedido. Você só está pedindo, mas você está sempre no campo energético do que não tem. Se você só pede e você diz que acredita, mas você fica o tempo todo narrando que você não pode, que você não merece, porque isso acontece com todo mundo, então você não é melhor do que ninguém, sabe essa questão disso? De ficar pensando assim, quando você está numa situação, você começa a olhar situações das mesmas coisas que acontecem por aí, e aí você vai olhar a estatística. Por exemplo, uma especialista dessa parte, né, dos vícios de pessoas, não sei se era psiquiatra, ela disse assim, que de 100%, 1% sai desse caminho. Aí você escuta isso, aí você diz, como é que o meu 1%, como é que ele vai sair? Eu sou melhor do que esse 100%? Não é isso, gente. A questão é que ela quis dizer que é muito difícil. Difícil para as pessoas que vivem nesse meio sair disso, porque ela está tão presa nesse condicionamento, desse desejo, essa vontade da dopamina que ele sente com o vício, que ele não quer sair. Tanto é que você vê as pessoas se acabarem, ficarem na rua passando fome, frio, e não voltam mais para casa, porque elas sabem que elas não vão ser mais aceitas. E elas morrem ali, por anos vivendo naquela situação. Então não é a questão de que você não merece, é de que você não acredita, que você não pode, você não acha que tem permissão. E você ainda joga isso para Deus, para dizer, só Deus sabe se eu mereço ou não. Gente, quando alguém diz assim, se Deus quiser, gente, Deus não é contra ninguém. Deus não se envolve se você quer ou não quer. Tanto é que as pessoas fazem tantas coisas ruins por aí e Deus não está se envolvendo. A questão é que você não... Essas pessoas que fazem maldade, por exemplo, elas não têm dúvida que elas vão fazer. Elas fazem e pronto. Então, se você acredita que você merece, você pede acreditando que está certo. E já agradece, gente. E quando vem essa narrativa, mas eu mereço sim, eu sou filha de Deus, eu sou dona desse mundo, eu mereço como qualquer uma pessoa, se acontece com uma pessoa, pode acontecer comigo. Então, eu sei, eu creio que isso já está certo, já está acontecendo. Pois eu fiz isso com essa confiança, gente. Porque eu já estava fazendo tantas coisas, tantos estudos, tantas terapias, e não mudava a situação. Então hoje eu trago para você essa reflexão de que você pode trazer o condicionamento da sua consciência que você já tem qualquer coisa, acreditando fielmente sobre isso e já agradecendo. Faça isso antes de dormir, assim que acordar, que eu fazia isso,
Eu escrevi um texto sobre ele, já agradecendo à clínica, a todas as pessoas que colaboravam, os pacientes, os monitores, os donos, todos que estavam ali envolvidos. Eu abençoava todos eles, lia 3 vezes agradecendo sobre isso, não era pedindo, era falando sobre tudo que eu estava abençoando. E eu enviava os anjos de paz, de amor, de cura, e pronto. E em 2 meses eu vi o resultado. Eu deixo hoje para vocês para trabalhar a consciência de vocês no condicionamento para o bem, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. E Deus, ele deu a você o livre-arbítrio de escolher. Então não tem isso, se Deus quiser, se não pode. É lógico que o melhor que você quer, que é uma cura, ou um relacionamento, ou dinheiro, tudo que você quer, você pode pedir de um jeito e vir de outro, mas virá. Porque você pediu e você permitiu que isso chegasse a você. Beijo! Diz aí o que é que você tanto quer, tanto deseja. Para que eu deixe aqui também uma frase. Em outro vídeo eu vou colocar uma frase de poder para que você utilize e traga para você tantos benefícios que vocês não vão acreditar. Beijo, tchau, tchau!